Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia, na rua João Pinto de Oliveira, número 242. Aleluia. Como que eu decorei o endereço da igreja, eu não sei, mas talvez alguém está ouvindo pela internet dizendo: aonde que é essa igreja que eu quero ir? E está aí o endereço. E se para você ter mais informações, acesse o nosso site www.redeacolher.net.br. Amém? Rede Acolher, tudo junto, .net.br. Lá você vai encontrar o endereço e venha nos visitar aqui na Brasilândia, no Jardim Guarani, que você será muito bem acolhido. Amém? Rede Acolher, que acolhe o visitante. Glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui fazendo o nosso discipulado de batalha espiritual, o discipulado nível 4, em que hoje nós temos um tema muito importante, um tema que faz parte de um contexto devocional, que hoje muitas vezes a igreja moderna abandonou essa prática. Hoje nós vamos falar sobre jejum, amém? Então abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 17, Evangelho de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 19, e nós vamos ler o versículo 21, o 19 e o 21, Mateus 17, 19. Quando você acha, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar na Tua presença, de podermos te reverenciar através das louvores, através da oração, através da adoração. E agora, neste momento, Senhor, tão importante, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sair daqui da Tua casa edificados pelo Teu poder, edificados pela Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Pai, traga, Senhor, uma unção fresca, traga, Senhor, a revelação, traga, Senhor, a Tua graça, o Teu poder e a Tua bênção sobre a Tua igreja. Pai, a igreja é Tua, Senhor, a palavra é Tua, nós estamos aqui como verdadeiros adoradores, Pai, para ouvir a Sua voz. Por isso, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito Santo, fala aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus, e no Teu nome, Pai, eu repreendo toda oposição. Em Teu nome eu repreendo todo inimigo do Evangelho. Em Teu nome, Senhor, eu repreendo toda obra maligna do inferno e das trevas, todo ladrão de semente que caia por terra, e que o Teu nome, Senhor, essa noite seja glorificado, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Pai, eu me escondo atrás da cruz para ministrar essa palavra. Importa que eu diminua para que Tu cresças. Eu renuncio toda a minha teologia, eu renuncio toda a minha sabedoria humana, e eu fico, Senhor, na dispensação do Teu Espírito e da Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 17, versículo 19, desculpe, Mateus 17, 19, diz assim a palavra do Senhor: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Versículo 21, o Senhor Jesus responde: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Glória a Deus. Essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Amém? Então, irmãos, esse tema hoje nós vamos, é claro, falar muito sobre o jejum, mas eu já queria dar o tema para você, baseado nesse versículo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Neste contexto, havia ali um menino que estava terrivelmente endemoniado. Esse menino, ele tinha uma possessão maligna tão terrível, que ora jogava esse menino no fogo, ora jogava esse menino na água. Então imagina que desespero de um pai
que vê o seu filho sendo possuído por um demônio, que esse demônio começa a maltratar esse filho ao ponto de lançá-lo no fogo ou na água. Para quê? Para matar, né, irmãos? Porque quem é que, né, vai ser lançado no fogo ou na água senão para morrer? Então havia um espírito de morte que queria ceifar a vida desse menino. E Jesus, ele tinha dado já essa autoridade aos seus discípulos, ele já tinha enviado os seus discípulos para que fossem nas cidades, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, e esses discípulos, eles tinham obtido muito sucesso, e eles se alegravam, eles diziam: olha, Senhor, em teu nome até os espíritos se nos sujeitam. E aí o Senhor até exorta, né, os seus discípulos, dizendo: olha, vocês não têm que se alegrar porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas vocês têm que se alegrar porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Então, mais importante que expulsar demônio é ser salvo, é ter o nome escrito lá na glória, ter o nome escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, está o nosso nome escrito nas palmas da mão do nosso Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas aí o Senhor Jesus, nessa oportunidade, ele estava separado para orar, e ali chegou esse homem com o seu filho e trouxe esse menino para os seus discípulos. Trouxe o menino para que os discípulos expulsassem aquele demônio do seu filho. E ali diz a palavra que os discípulos não conseguiram expulsar. Amém? Isso já nos dá um grande ensinamento em relação à batalha espiritual. Nem sempre, quando você expulsar um demônio em nome de Jesus, ele vai sair de imediato. Amém? Eu gosto de contar uma experiência que nós tivemos lá na casa de recuperação, né? Que tinha um visitante naquele dia. Foi muito interessante. Tinha um visitante, era uma casa de recuperação, mas nós estávamos lá fazendo a obra já há algum tempo. Então nós estávamos ministrando libertação, estávamos acompanhando os jovens, e tinha um menino lá que ele tinha um problema de endemoniamento. Ele tinha ali uma possessão maligna muito violenta, e assim, todas as vezes que alguém punha a mão na cabeça dele, ele recebia ali, né, aquele espírito tomava conta ali, tomava posse dele, e ele ficava ali endemoniado. E aí esses visitantes, de certa feita, tava lá os pregadores, o pessoal que vem, né, e é tudo muito bonito, né, a obra na casa de recuperação, mas o cajado é espinhoso, irmão. Não é tão fácil assim como às vezes imaginam, né? Você está mexendo ali no ninho de marimbondo, e você precisa estar preparado, você precisa entender que existem situações e situações. E aí esse nosso irmão amado, ele teve lá aquele período lá de novo de endemoniamento na hora do culto, e foi aquela coisa, né? A gente já sabia como que funcionava, então quando o demônio pegava o menino, a gente já ia na autoridade, tirando ele de dentro da igreja, para não fazer bagunça, e o culto continuava rolando. Então, nessa oportunidade nós estávamos lá, e aí esse dia foi um dia muito terrível, porque a gente tá rolando com o camarada no chão, né? Tava ali, foi um negócio terrível, era um segurando no chão, e aquele espírito era muito violento, irmão. Nesse dia até eu caí, né? Não caí endemoniado, misericórdia, irmão. Eu caí que eu tropecei lá, e tava lá aquela coisa, eu caí no chão, quase me machuquei, e foi uma luta terrível naquele dia. Aí depois que já tinha passado, né, que já estava mais calmo, o demônio já estava controlado, porque ele estava ainda possesso, mas o demônio estava controlado. Então nós já estávamos ali, já quase meia hora ali, né, orando, expulsando, ungindo, e aí vinha um e jogava óleo na cara do menino, né, foi uma coisa de louco. E aí, quando a gente estava ali com o menino sentado, ele já estava sentado ali sobre o controle, né? A gente ali orando, e ele sentado. Aí veio o camarada que estava visitando a gente. E o camarada chegou do nada, no meio de todo mundo, colocou a mão na cabeça do menino e falou: só em nome de Jesus. E aí nada aconteceu. O menino continuou possesso, ele continuou lá endemoniado. Aí aquele cidadão, aquele irmão em Cristo, ele olhou e falou assim:
isso daí não é demônio, isso aí é alma, porque se fosse demônio, tinha saído no nome de Jesus. Aí eu falei, é alma, né? Porque você não está aqui todo dia com a gente, né? Acompanhando, vendo a tristeza e a angústia desse jovem, por não ter esse controle, né? Espiritual sobre a sua própria vida, irmão. Você ser controlado por algo externo, é algo que te deixa impotente. Depois, quando ele volta em si, ele volta todo machucado, todo ferido, todo cansado, sabe? Ele é uma coisa terrível, irmão. Quem é que gosta disso? Você acha que a alma é capaz de fazer isso? É claro que tem muito exagero, né? E a gente vê algumas coisas na igreja, não na nossa, mas a gente vê por aí que são coisas também que às vezes é alma sim, mas nesse caso nosso não tinha nenhuma pretensão de ser alma, amém? E ali o rapaz, ele achou que por ele expulsar no nome de Jesus, o demônio é obrigado imediatamente a sair. Mas a coisa não funciona muito bem assim, irmãos, porque senão Jesus não teria nos ensinado nesse texto de Mateus. Senão aqui os discípulos, eles estavam já orientados a expulsar os demônios no nome do Senhor, porque eles disseram, é no teu nome os espíritos se sujeitam a nós. Então eles já tinham essa experiência, já tinham essa orientação, já sabiam que a coisa funcionava. Mas quando eles chegaram naquele menino, eles não puderam expulsar. E aí Jesus, ele nos dá essa explicação. É que os discípulos ficaram indignados, os discípulos ficaram querendo entender o porquê que eles não conseguiram expulsar. E aí eles perguntam, como nós lemos aqui no versículo 19 de Mateus 17. Eles dizem, Senhor, por que nós não pudemos expulsá-lo? E aí Jesus responde, porque esta casta só sai com jejum e oração. Amém? Então agora nós encontramos o jejum como uma arma de guerra. Amém? Então o tema dessa mensagem é o jejum como arma de guerra. Por quê? Porque existe um princípio ensinado por Jesus para ser utilizado no contexto da batalha espiritual. Amém? O rapaz estava endemoniado, precisava expulsar, não conseguiram e Jesus falou, precisa de jejum e oração. Então o jejum é uma prática. Ah, pastor, então você está me dizendo que eu preciso todos os dias vim para a igreja em jejum, porque se caso alguém tiver endemoniado, eu preciso, estar em jejum para expulsar? Irmãos, eu diria que é o contrário, irmãos. Porque se eu estiver em jejum e eu entrar numa guerra espiritual, irmãos, é um desgaste físico tão grande. O espiritual parece que suga as energias físicas, irmãos. Então, quando nós temos uma ministração de libertação, de cura interior, que existe a possibilidade de haver algum tipo de endemoniamento, irmãos, nós não jejuamos no dia da ministração. Nós precisamos jejuar antes. Então, quando aqui Jesus fala que essa casta só sai com jejum e oração, ele está sinalizando que os discípulos, eles falharam com aquele menino, com aquele demônio, não porque eles não estavam prontos, mas porque existe uma casta. Quando ele fala aqui de casta, é esta casta. Existe, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que existe uma hierarquia satânica maligna de demônios que são mais fortes do que outros. Ele está falando, olha, esta casta que vocês enfrentaram, esse espírito de morte tão terrível, que lançava o menino no fogo, que lançava o menino na água, esta casta, ela precisa de uma preparação espiritual mais disciplinada. Você precisa estar mais preparado espiritualmente para enfrentar esse. Por quê? Porque esta casta vai resistir ao que você está fazendo. Então, os espíritos, irmãos, eles têm esse poder de resistir. É um poder que deve causar dor para eles. Amém? Porque a glória do Senhor está conosco, os anjos do Senhor estão conosco, e nós temos um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará. Então, quando nós, em nome de Jesus, expulsamos o demônio e ele resiste, isso deve causar até dor para aquele espírito. Mas muitos resistem porque eles querem ficar.
Amém? Então, quando ele fala que existe essa resistência incomum, amém? Essa resistência incomum, então o jejum, aqui ele é apresentado como uma prática espiritual que fornece o guerreiro uma poderosa arma de combate contra essas forças das trevas. É uma arma, irmão, uma ferramenta. Por isso que, dentro do contexto de batalha espiritual, o guerreiro, ele não pode jejuar de vez em quando. Ele precisa estar em constante jejum. Amém? Glória a Deus. Mas vamos entender aqui algumas coisas antes acerca do jejum. Abra comigo em Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías capítulo 58, versículo 6. Irmãos, o jejum é algo muito comum na palavra de Deus. Isaías capítulo 58, nós vamos ler só o versículo 6, já é suficiente. O capítulo 58 de Isaías, ele fala todo sobre o jejum que agrada a Deus. Depois você, quando tiver um tempo, você leia aí o capítulo completo de Isaías 58, que vai ser bem edificante para a sua vida. Mas hoje basta aqui o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Olha a palavra aqui que o Senhor está dizendo sobre o jejum que agrada a Ele. Ele está falando, olha, não é esse o jejum que me agrada? E Ele começa a colocar aqui elementos, irmãos, que eu tenho um pouco de dificuldade de materializar essa palavra de um sentido natural da vida, né? Quando ele fala, ó, você vai jejuar, mas você vai desfazer as ligaduras, que você vai soltar as ligaduras da impiedade. Irmão, como que solta ligadura da impiedade? O que são as ligaduras da impiedade? É difícil, né, irmãos, nós entendermos de uma maneira natural. Quando nós lemos aqui, desfaças as ataduras do jugo. Tudo bem, até assim a atadura do jugo. O que é jugo? Jugo é aquele aparelho, né, que vinha no pescoço do boi, que puxava o arado. Amém? Você sabe o que é isso? Você consegue visualizar isso? Aqueles bois que tinham uma trave de madeira no seu pescoço, que puxavam um arado, e muitas vezes um boi era ligado no outro boi através desse jugo, dessa madeira. Era um jugo duplo, então um estava de um lado, outro do outro. E ali por isso que fala do jugo desigual, do casamento, amém? Do casamento do crente com o não crente, fala do jugo desigual. Por quê? Porque você está indo para um lado e o outro está indo para o outro. Então você tem esse jugo desigual, tem essa competição de força, né? Então o jugo, quando nós podemos aqui ler de uma maneira prática, assim, de uma maneira natural, como sendo aqui as ataduras do jugo, do sofrimento das pessoas, né? De fazer uma ação social, de entregar um alimento, né? Ele até fala sobre isso depois no contexto. Mas irmãos, eu olho para esse texto de Isaías 58 e eu só posso ler que o jejum é uma arma espiritual. Aqui nós, quando falamos de ligaduras da impiedade, nós estamos falando de algemas espirituais do inferno, irmão. Nós estamos aqui lendo um contexto mais espiritual do que natural, de desfazer as ataduras do jugo, porque Satanás tem posto jugo na vida das pessoas, jugo de pecado, jugo de maldição, jugo de tristeza, de dor, de sofrimento, de traumas emocionais terríveis na alma, de almas feridas, de almas dilaceradas pelo mundo, pelo sofrimento. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, deixes livre os oprimidos, eu só posso crer que isso também é espiritual. O jejum que agrada ao Senhor é o jejum que liberta as pessoas, amém? É aquele que você faz não para ter uma barganha com Deus. Irmãos, nós precisamos entender aqui uma coisa:
existe um contexto de jejum que foi disseminado pela Igreja Católica, amém, irmãos? Qual que é o contexto do jejum da Igreja Católica? A quaresma. Você já ouviu dizer que a pessoa vai para o carnaval, pula carnaval, entra na carne, né? Aí depois fica 40 dias sem comer carne. Isso daí é um jejum instituído pela Igreja Católica. Você fica 40 dias sem comer carne, não é assim? E aí você tem a Sexta-feira Santa, quando você entrega, né, esse jejum, e aí você não come carne mesmo, né? Que aí todo mundo, quem nem é católico não come carne, não sei porquê. Eu como bifão lá, mesmo pra mim não muda em nada. Mas a pessoa, ela não come carne, e depois, né, a pessoa vai e volta à vida normal. É um jejum estabelecido de uma maneira religiosa, amém? Ritualística. Foi ali colocado, nós nunca fomos assim muito católicos praticantes, nós não sabemos o que é isso. Mas se você perguntar para um católico praticante, durante a quaresma, ele vai falar, não, vixe, eu tô na consagração aqui. Amém? Então, os fariseus, irmãos, eles tinham a prática do jejum. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam, mas eles jejuavam de uma maneira hipócrita, de uma maneira ritualística. Eles jejuavam por jejuar, porque eles já tinham esse hábito de jejuar. Tanto é que no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus ele fala da hipocrisia, né, o capítulo da hipocrisia, ele começa a criticar os fariseus, que eles jejuam, né, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e que eles dão dízimo de tudo, o que eles possuem, do cominho, da hortelã, né, lá do coentro, né, e eles desprezam a misericórdia. E aí também Jesus, em outra situação, lá no Mateus capítulo 6, que acho que nós vamos ler o capítulo 6 daqui a pouquinho, ele fala sobre os hipócritas que eles jejuavam e eles alargavam as suas franjas, eles faziam cara de, oh, coitadinho de mim, né? Eles faziam cara de quem estava jejuando, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, como eles são religiosos, como eles são crentes, né? Como eles jejuam, oram. Mas, irmãos, Jesus, esse não é o jejum que agrada o Senhor, irmãos. E esses mesmos hipócritas, certa vez chegaram para Jesus e criticaram Jesus e os seus discípulos, disseram, Jesus, nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa para aqueles homens religiosos. Ele diz, olha, como é possível alguém jejuar enquanto o noivo está presente? Ele está feliz porque o noivo está presente, mas haverá um dia que o noivo será tirado, e nesse dia eles jejuarão. Amém? Então o jejum, ele não é o jejum por jejum, irmãos. Jejum para aparecer, para aparentar que você, né? Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16. Então, o que eu ia dizer enquanto você abre existem mais de 70 referências na Bíblia sobre jejum, irmãos. Então, no Antigo Testamento, a prática do jejum era algo comum entre os judeus. E isso se estendeu também para a igreja como uma prática comum. Porque olha o que Jesus diz nesse texto, Mateus, capítulo 6, versículo 16. 6,16, ele diz assim, e quando jejuardes... Mateus 6,16, e quando jejuardes, só dá uma pausa aqui nessa vírgula, e quando jejuardes, aqui, irmãos, nós lemos esse texto como se Jesus, ele não estivesse aqui dando um mandamento. Aqui Jesus, ele não está dizendo assim, olha, vocês precisam jejuar, olha, vocês devem jejuar, porque Jesus aqui, ele já olha essa prática de jejum como algo que já é natural,
como algo que já é realizado. Vocês já jejuam naturalmente. Eu não preciso dizer que vocês precisam jejuar. Então, quando jejuardes, aí ele começa aqui a nos dar uma descrição desta prática, nos dar aqui uma orientação como deve ser feito esse jejum. E aí ele continua: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, você não tem que ficar com aquela cara assim de cansado, sabe? É a cara de amor. Então, se você está jejuando no ambiente de trabalho, irmão, você precisa ser valente. Você não pode deixar que ninguém perceba que você está jejuando, né? E aí você tem que sair pela tangente. Vamos lá tomar um café, o chefe chama, né? Vamos tomar um café? Não, obrigado. Não, já tô legal. Obrigado. Você não pode falar que você já tomou, porque você está mentindo, né? Você fala, não, obrigado. Então você tem que sair pela tangente, mas você não tem que ficar lá, não. Sabe o que é, chefe? Que eu estou jejuando. Não pode. Aqui Jesus está dizendo: vocês não têm que ficar contristados como os hipócritas, que desfiguram os seus rostos. Olha o que Jesus está dizendo: que os hipócritas ficam lá, estou jejuando, estou na graça, né? Estou no óleo. Não, irmão, você está jejuando, não precisa ninguém saber. Você precisa ter o domínio das tuas emoções, porque você não está jejuando para os homens ver. Amém? E aí ele continua dizendo: desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Eles querem realmente mostrar que estão jejuando. E em verdade vos digo, Jesus diz, né, que já receberam o seu galardão. Versículo 17: tu, porém, quando jejuares, ó, de novo, a predisposição, a pré-ciência, que Jesus já sabe que nós jejuamos. Ele não está dizendo que para nós jejuarmos, ele está dizendo que quando nós jejuarmos, então quando jejuardes, versículo 17, unge a tua cabeça. Não é se melecar de óleo, é ungir a cabeça. É o que? É jogar água no rosto, né? Sacudir a poeira, passar um perfume, né? Se levantar a cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Você não deve parecer para os homens. As pessoas não devem olhar para você e dizer que você está jejuando. E aí ele continua dizendo: mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha a ligação que nós podemos fazer do jejum com a batalha espiritual aqui. Se eu jejuo em secreto, eu tenho uma prática de jejum, eu estou jejuando continuamente, só eu e Deus, ninguém está sabendo, o pastor não está sabendo, o obreiro não está sabendo, é só eu com Deus. Mas aí, quando eu chegar na igreja, aí o pastor está lá expulsando o demônio não sai, e ele expulsa, e o demônio não sai, e vem o presbítero expulsa, e o demônio não sai, aí ele vem: Senhor, eu posso ir? Aí o Senhor vai, e ele fala: em nome de Jesus, sai! Aí o demônio sai. Deus está recompensando esse irmão publicamente, porque não é para se orgulhar, mas isso traz o quê? Traz alegria para o coração. Puxa, o pastor tentou, não conseguiu, o presbítero tentou, não conseguiu, eu sou lá, o irmãozinho, eu vou lá, e eu fui lá, expulsei, e o bicho saiu. Claro que saiu, porque é no nome de Jesus, e Deus está te recompensando publicamente. Amém? Glória a Jesus. Então, a discrição, não é descrição, é discrição em jejuar, precisa ser o ponto de partida para o nosso jejum. Você não pode sair colocando no Facebook que você está em jejum. Você não está, né? Você não pode ficar colocando no grupo do WhatsApp que você está em jejum, né? Tem gente que coloca até no status, né, do WhatsApp, né? Em consagração, né? Buscando a Deus. Não, irmão, não precisa se pronunciar. Faça a Deus que Ele vê em secreto. Amém? Irmãos, a prática do jejum, ela desenvolve o quê? O exercício da autoridade espiritual.
Ela desenvolve isso. Quando você menos vê, você já está tendo domínio sobre questões espirituais que antes te afligia. Então, às vezes, na sua casa você recebe muita opressão, você recebe muita briga, muita coisa, muito desconforto, que você sabe que é espiritual, mas você ora, não acontece. E aí quando você começa a jejuar e de repente você ora, e aí de repente tudo passa, tudo se acalma. Por quê? Porque você começa a desenvolver a autoridade espiritual. Amém? Aquela casta que Jesus estava dizendo só saía com jejum e oração. Ou seja, no exercício da prática do jejum, os discípulos desenvolveriam a sua autoridade no nome dele. É o nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade, está sobre todo nome. Mas nós, como procuradores de Jesus, nós como possuindo o nome que está sobre todo nome, nós precisamos exercer a nossa autoridade. Amém? Glória a Jesus. Então, o jejum, irmãos, é uma atitude individual e contínua no contexto da batalha espiritual. É claro que se eu vou ministrar uma pessoa que eu sei que teve ali envolvimento com satanismo, uma pessoa que fez pacto com o diabo, irmãos, eu vou colocar os intercessores, com um jejum coletivo. É claro, isso é bíblico também. Nós vemos lá Esther, quando foi entrar na presença do rei Assuero, nessa época não lhe era permitido entrar assim sem ser chamada, mesmo sendo a rainha, mesmo sendo a esposa do rei, ela não podia entrar na sala do trono sem ser chamada, porque havia um decreto que, se assim fosse, se o rei não estendesse o seu cetro para aquela pessoa que entrou sem ser chamada na presença do rei, seria condenada à morte. Então, quando houve o decreto lá dos inimigos dos judeus, que todos os judeus seriam mortos, a rainha Esther convocou todo o povo para jejuar durante 3 dias, e ela também jejuou com as suas moças, com as suas companheiras, e ela se jejuou durante 3 dias, e ela entrou na presença do rei. Irmãos, se um dia você tiver a oportunidade, baixe o Querix, lá no Querix, a história dos hebreus do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo descreve esse texto, essa passagem, de quando Esther vai entrar na presença do rei de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão linda, tão poética. Mostra ali de como ela estava ali 3 dias sem comer e sem beber, irmão, imagina. E ela estava ali se humilhando na presença do rei, e quando ela se prostrou, o rei estendeu o seu cetro. Amém? Mas ela convocou todo o povo para jejuar. Então, o jejum, ele é uma prática sim individual, mas em níveis de batalha que nós precisamos dos nossos irmãos. Amém? A concordância é algo muito poderoso. Se você chegar para o seu marido, para o seu cônjuge e falar assim: irmão, amor, vamos jejuar pelos nossos filhos, você não sabe o poder que isso traz no mundo espiritual. Em concordância, jejuar em concordância, isso vai trazer muitos reflexos. Amém? Então, o jejum, ele não é simplesmente deixar de comer. Jejum não é regime, irmãos. Jejum não é dieta. Amém? Jejum não é para emagrecer. Ninguém emagrece fazendo jejum. O jejum, ele te fortalece espiritualmente. O jejum, ele não é para você fazer barganha com Deus. Ó Deus, eu preciso de uma bênção. Ó Deus, eu preciso de uma porta de emprego, então eu vou jejuar para que Deus me abençoe. Não, irmãos, você não está com a motivação correta se você fizer isso. O jejum, ele não é uma moeda de troca, não é meritório. O jejum não é meritório. O que isso significa? Você não vai ser mais abençoado ou menos abençoado porque você jejua. Porque a bênção de Deus é a graça de um favor imerecido de todos nós. Nós não merecemos aquilo que Deus pode fazer por nós, e Ele nos abençoa. Porque lá em Hebreus capítulo 11, Ele diz assim no versículo 6: porque todo aquele que se aproxima de Deus, discipulado nível 1, hein? Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é o que? Galardoador daqueles que o buscam. Buscar a Deus é receber as bênçãos de Deus de maneira imerecida. Amém? O jejum não é ferramenta de troca, irmãos. O jejum não é regime. Você já fez jejum para fazer um exame de sangue, um hemograma completo?
Você já fez, e você fez 12 horas de jejum e não tomou nem um golinho de água. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade para jejuar? Com a motivação espiritual, não é motivação religiosa. Porque se nós tivermos aqui, não sei se você já viu, mas tem muitas igrejas que tem o domingo da consagração. Então, todo domingo de manhã, né, na escola bíblica tem o período da consagração. Não estou criticando quem faz, irmão, não estou dizendo isso, mas tem muita gente que já não tem mais propósito em ir na consagração. A pessoa vai e fica sem comer porque já está acostumada, por aquele motivo religioso estabelecido ali, aquela métrica já estabelecida de todo domingo eu tenho que estar lá em consagração. Não, irmão, o jejum, ele tem propósitos específicos, amém? Eu não posso simplesmente só jejuar por jejuar, eu preciso ter direção de Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, uma coisa muito importante, que é muito interessante, a gente fala muito sobre o jejum de Daniel, não é? O jejum de Daniel, vamos fazer o jejum de Daniel, 3 semanas, 21 dias, né? Vamos ler esse texto, abra comigo em Daniel, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos sortidos aqui, que eu tenho aqui anotado, e aí eu vou falando conforme nós formos lendo. Capítulo 10 do livro profético de Daniel, do profeta Daniel. E ele jejuou, irmãos. Ele jejuou, mas não foi porque ele já pré-determinou ali e falou assim: não, eu vou fazer um jejum de 21 dias, né, para que Deus me responda. Não, ele só parou de jejuar porque Deus respondeu. Porque se Deus enviou a resposta no primeiro dia, irmãos. Ele não precisou de 21 dias para alcançar o coração de Deus, para poder receber a resposta que ele estava querendo. Não, a Bíblia diz que no primeiro dia o anjo saiu com a resposta. Só que teve uma batalha espiritual e ele ficou 21 dias para chegar com a resposta. Então houve ali um período em que o profeta continuou buscando, consagrando, orando, mas esses 21 podia ter se tornado 40, poderia ter sido 10, poderia ter sido 1, poderia ter sido 3. Não tem um dia determinado. A Bíblia não nos fala que você precisa jejuar tantos dias ou tantos períodos. Não existe essa prática pré-estabelecida. É algo seu com Deus, amém? Glória a Deus. Então Daniel capítulo 10 versículo 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Versículo 8, ele diz assim: fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Versículo 11, e me disse, o anjo disse para ele: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Amém? Olha a experiência do homem de Deus. Ele começou a jejuar, ele começou a buscar ao Senhor, porque ele estava triste, porque havia uma profecia sobre o cativeiro de Jerusalém, dos judeus na Babilônia, que duraria 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias, e Daniel estava querendo ali entender essas questões, sabe, do cativeiro, de como que ia acontecer todas aquelas coisas. E diz aqui a palavra que ele jejuou durante 3 semanas, durante 21 dias, mas que esse jejum foi o que? Uma preparação para uma grande revelação, irmãos, espiritual. Então, o jejum, ele nos prepara para receber as revelações de Deus. Aqui Daniel teve aqui uma experiência com um anjo muito forte,
um anjo muito poderoso. Ele já estava fraco, ele estava 3 semanas jejuando. Quando ele teve aquele contato, aquela visão com um anjo, aqui não estávamos falando de nada mais, de nada menos do que Gabriel, irmãos, o mensageiro que assiste diante de Deus. Então Gabriel chegou para dar esse recado. Nós só temos 2 nomes de anjos citados na Bíblia, tá, irmãos? O Gabriel e o Miguel, o arcanjo Miguel. Então não adianta você querer perguntar nome de anjo, que o anjo nunca vai falar, porque anjo não pode ser adorado, amém? Quem tem que ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai. Mas aqui o Daniel, depois desse jejum, ele caiu como morto aos pés do anjo. Ele caiu sem força, ele caiu ali, ele ficou ali se tremendo, ele não tinha forças físicas, não por causa do jejum, mas por causa do poder daquela aparição angelical que estava ali diante dele. E ali diz a palavra que ele chegou e ele falou, aqui o anjo falou para ele: Daniel, homem muito amado, né? Entende as palavras que eu vou te dizer. Ele queria a revelação. E Deus estava mandando a revelação. O jejum nos prepara para coisas espirituais, amém? Então esse jejum que nós vamos iniciar de 21 dias, ele vai nos preparar para que no dia 7 de setembro nós aqui possamos entregar esse jejum e viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, amém? Glória a Deus. Então o jejum, irmãos, ele prepara a gente, ele nos prepara, ele nos dá a força espiritual para desenvolver o que? O domínio próprio. Porque, irmãos, ficar sem comer não é fácil, irmãos. Ficar sem comer não é uma coisa que dá prazer. Você não fica... Se você falar que você sente prazer quando você jejua, eu vou falar, irmão, não pode mentir, irmão. Não dá prazer não, irmão. Dá dor de cabeça, embrulha o estômago, dá fraqueza, dá vertigem. O negócio é complicado. E você vê lá, você sente o cheirinho do bife na panela, né, na frigideira, aquele bife acebolado, e você, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você vai falar glória a Deus, né? E você, ali você vai o que? Você vai desenvolver o que? O domínio próprio, uma fortaleza espiritual, que você vai olhar para você mesmo e vai dizer para o teu estômago: estômago, você não é o meu Deus é o Senhor Jesus Cristo, e é por causa dele que eu estou te negando, é por causa dele que eu estou te rejeitando, em nome de Jesus, amém? O jejum, eu babo mesmo, irmão, não é salivado não, aqui às vezes minha folhinha fica toda molhada aqui. Do bife. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão ouvindo pela internet não pegaram essa cena de uma baba gospel, né, voando aqui no microfone, atingindo a unção aqui, ungindo o irmão do primeiro banco, né, e aí a irmã notou ali a minha baba gospel, falando que foi ali o bife que salivou na minha boca, né, o desejo do bife acebolado. Mas um fígado, tem gente que não gosta de fígado, né, irmão? Mas, irmão, faz um fígado com tomate e com cebola e com pimentão, que você vai ver que coisa maravilhosa. Mas deixa a aula de culinária para a roda das mulheres, amém? Glória a Deus. Não que na roda das mulheres vocês vão fazer essas coisas, não, eu estou brincando. Irmãos, abra comigo em Daniel mesmo, só que no capítulo 1. Agora nós vamos falar aqui alguns tipos de jejum que nós encontramos, pelo menos 3 tipos de jejum bíblicos que trazem para nós algum direcionamento, traz para nós alguma orientação em relação a isso, como uma experiência daqueles que tiveram essa prática. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 11 e 12. Daniel, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12: E disse: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Amém? Então aqui em Daniel, nós temos lá no comecinho, né? Esse jejum do Daniel que nós falamos do capítulo 10, é um jejum de Daniel já mais velho, né? Daniel passou por 3 reinados, né? Ele foi jovem lá para a Babilônia, e ele passou por 3 reinados, ele saiu de lá já velhinho, porque ficou 70 anos, né? O povo cativo lá na Babilônia, e aqui ele é logo no começo, quando ele chega com seus amigos Misael, Ananias e Azarias, né? Que mais conhecido como Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Esses são nomes babilônicos, irmãos. Se você precisa decorar o nome Misael, Azarias e Ananias, por quê? Porque são nomes judeus, são nomes dados por Deus. O Nabucodonosor que trocou o nome dos meninos. Tanto é que Daniel é chamado de Beltesazar, que é o nome de um demônio, de um deus adorado. Então, se você chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, você também tem que chamar de Daniel de Beltesazar. Amém? Então decore em nome de Jesus Ananias, Misael e Azarias, que vai ser mais crente. Amém? Glória a Deus. E aqui eles chegaram, e como eles eram de uma linhagem real, eles eram de jovens do palácio, né? Eles eram jovens seletos, eles não eram do povão. E aqui o que Nabucodonosor fez? Separou esses jovens para serem tratados com os próprios jovens babilônicos, que estavam sendo preparados na ciência, preparados em todas as questões lá da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui Nabucodonosor, ele separou Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e falou assim: vocês vão comer das iguarias do rei. Vocês vão comer tudo do bom e do melhor, para vocês ficarem fortes, para vocês crescerem, né, aqui nas ciências ocultas da Babilônia. E aqui, esses 4 jovens, eles decidiram se consagrar ao Senhor. Eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Então aqui eles fizeram o quê? Um jejum parcial. Então o jejum parcial, eu posso fazer? Pode, irmãos. Como que eu faço um jejum parcial? Nesse caso aqui, eles só tomaram água e comeram legumes. Não foi isso que eles pediram aqui para o dispenseiro, aquele que cuidava ali dos jovens, né, da alimentação dos jovens. Ele falou: não, nos dá só legumes e água. Então eles ficaram mais fortes e mais robustos até do que os outros jovens, comendo legumes e tomando água. Então você pode fazer um jejum parcial. É claro, né, irmãos? Se você falar assim: eu vou fazer jejum de Coca-Cola, mas eu vou tomar Pepsi, aí não resolve, né, irmão? Não, eu vou fazer jejum de chocolate, mas eu vou comer pé de moleque, né? Não dá, gente. Você tem que ter um bom senso de uma consagração legítima. Se você vai tirar a Coca-Cola, então tira o refrigerante. Assim: Senhor, durante tanto tempo eu não vou tomar refrigerante. Durante tanto tempo eu não vou comer carne vermelha, durante tanto tempo eu não vou comer doce, durante tanto tempo eu não vou comer massa, né? Você vai ter esse discernimento, essa consagração ao Senhor, que é individual, né? Se você está com problemas de diabetes e você não consegue ficar ali sem comer um docinho, aleluia, diet, faça um jejum do doce, porque isso vai te ajudar, vai ser um exercício de domínio próprio, que vai ajudar na sua saúde, que vai te ajudar a controlar essa questão do açúcar na sua vida, e você coloca um propósito espiritual em relação a isso. Senhor, eu estou sacrificando aqui algo que eu gosto muito de comer, para dizer para mim mesmo que isso não me domina. Amém? Glória a Deus. Você não pode pensar que o jejum ele vai te deixar, mais bem visto por Deus. Não, o jejum ele pode ser parcial também, né? Não preciso ser o santarrão, viver jejuando. Não, você pode fazer na tua limitação. Às vezes você tem um problema de saúde que você não vai conseguir jejuar totalmente, né? Mas aqui a gente vai falar agora de outros jejuns. Então, irmãos, uma restrição na dieta não é uma abstenção completa, é esse jejum parcial. Esse tipo de jejum ele pode servir de primeiro passo
para quem não está acostumado a jejuar. Então você pode desenvolver esse primeiro passo. Eu comecei um preparo, irmãos, antes de nós iniciarmos esse jejum. Então eu fiquei uma semana sem tomar café, fiquei uma semana eu tirei o café, tirei o doce, então eu comecei a tomar só chá. Por quê? Porque eu sei que na hora que eu fizer a interrupção, o meu corpo vai sofrer, o meu corpo vai rejeitar, o meu corpo vai gritar, a química do meu cérebro vai ser derramada no meu corpo, dizendo: ó, tá faltando café, tá faltando, né, comida. Então, para amenizar esse meu sofrimento que eu vou ter agora a partir de amanhã, eu já comecei um preparo, comecei preparando o meu corpo não sofrer tanto quando eu for tirar completo. Então é um preparo o jejum parcial. Se você não está acostumado, você pode começar jejuando parcialmente. Você não precisa já chegar entrando no propósito de cabeça, 12 horas de jejum, 24 horas de jejum. Amém? Então, nós temos aqui o segundo jejum, o segundo tipo de jejum, que é o jejum absoluto. É o que nós vamos fazer. Amém? Quando eu falo do jejum parcial, até hoje, nossos propósitos de jejum, que nós fizemos coletivamente na igreja, sempre foi livre. Nós sempre demos essa liberdade para que você jejue na medida que você tiver sua condição, né? Sempre nós fizemos assim. Nós não constrangemos ninguém a jejuar através de uma determinação. Mas nesse jejum que nós estamos iniciando amanhã, é um jejum absoluto. Então, por isso que nós convocamos os valentes, aqueles que querem entrar nesse propósito, hoje vão receber essa unção, para que possam desenvolver essa capacidade nesse período de 21 dias de jejum absoluto, da meia-noite ao meio-dia. Então abra comigo em Atos capítulo 9, nós temos aqui o exemplo de Saulo, né, que é Paulo na verdade, né, Atos capítulo 9, versículo 8, eu vou ler que o nosso horário já está bem apertado. Atos 9, 8 diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então, irmãos, nesse tipo de jejum absoluto, a pessoa ela se abstém de comida e de bebida. É total, é absoluto, né? Não, geralmente, irmãos, a pessoa quando ela faz assim um jejum prolongado, absoluto, esse jejum ele não dura mais de 3 dias, né? Porque o nosso corpo, se ele ficar mais de 3 dias sem água, né, ele pode trazer algum dano, causar algum dano para o nosso organismo, amém? Você pode ficar 14 dias sem comer, mas se você ficar 3 dias sem água, você começa a ter uma desidratação tão forte que você pode até ter danos, né? Ter uma parada renal, você pode ter prejuízo, né, no seu corpo físico. Então, não é aconselhável o jejum total por mais de 3 dias. Pastor, você está falando de ficar 3 dias sem comer e sem beber? É o que aconteceu aqui com Paulo. Ele teve um encontro com Jesus. Ali quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus, ele caiu do cavalo, e ali aquela glória veio, e Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu? E Jesus disse: sou eu, Jesus a quem tu persegues. E ali diz que ele ficou cego com aquela glória. Então ele ficou 3 dias o quê? Ele ficou cego, mas ele não ficou cego espiritual, ele ficou cego fisicamente, mas ele passou a ver espiritualmente. Ele viu Jesus, irmãos. Então ele ficou 3 dias ali compreendendo aquilo que tinha acontecido com ele, e ele não bebeu e não comeu, até que veio Ananias e impôs as mãos sobre ele, orou por ele, e caiu como escamas dos seus olhos, e ele voltou a enxergar, e foi batizado nas águas, e foi cheio do Espírito Santo, e escreveu metade do Novo Testamento, o nosso apóstolo Paulo. Amém? Então o jejum absoluto, ele é difícil, irmãos. Eu fiz no máximo 2 dias. Eu já fiz um jejum de 2 dias. Não é fácil, irmãos. Não, mas chega um momento que o seu corpo já não sente mais fome. Você já fica naquela graça, já que você não sente mais fome, né? Dá umas fraquezas, dá umas coisas doidas assim, mas
é possível, amém? Até 3 dias um jejum completo, absoluto é possível. E temos aqui para encerrar o jejum sobrenatural, amém, irmãos? Porque aí é sobrenatural, aí não dá para você decidir fazer um jejum como esse, que é o jejum de 40 dias, né? Que nós temos aqui pelo menos 2 exemplos no Antigo Testamento, de Moisés e Elias, né? Que eles fizeram um jejum sobrenatural e eles tiveram ali uma consequência também sobrenatural, né? Eles tiveram ali uma ação sobrenatural sobre a vida deles por causa daquele jejum, né? Então sempre que você se você tiver uma direção, irmão, de fazer um jejum desse, então você tem que estar realmente na direção, você tem que ter certeza absoluta que essa é a vontade de Deus, amém, irmãos? Porque às vezes a gente faz umas loucuras, tá, irmãos? Eu vou aqui contar rapidinho, eu sei que o tempo já está bem apertado, mas uma vez eu cismei de fazer 21 dias de jejum entregando o café da manhã e o almoço. Eu só ia comer no período da noite, eu só ia jantar, né? Então eu ia chegar do serviço à noite, 6 horas, 7 horas, eu ia jantar, e eu comecei a fazer isso. Eu fiz isso durante 5 dias, irmãos. Eu fiz isso durante 5 dias. E aí, irmãos, 5 dias sem tomar café e sem almoçar é um negócio puxado. O seu corpo padece. E ali eu estava ali, né, a gente tinha ali o culto, né, na hora do almoço, no serviço, e aí veio nesse dia uma pregadora de fora, uma missionária, e ela veio ali para trazer a palavra, ministrar a palavra. Ela já tinha vindo outras vezes, já me conhecia, mas ali ela começou ali a ministrar, e ela estava olhando para mim, e ela falou: irmão, está acontecendo alguma coisa, né? Eu falei assim: não, irmão, tá tudo bem, tipo, eu já estava ali sem comer desde, né, das 6 horas da tarde do dia anterior, e trabalhando. E aí ela falou: tá tudo bem? Eu falei: não, tá tudo bem sim. Eu estava batido, é óbvio, né? Eu não consegui entrar no Mateus 6 aqui, né? Eu estava batido porque estava 5 dias já sem comer, só comendo à noite. E aí, não, tudo bem. E aí, quando ela estava indo embora, que a gente estava acompanhando ela até o portão para ela ir embora, e aí ela olhou para mim e começou a profetizar. Ela falou assim: olha, irmão, Deus já recebeu. Ela nem sabia de nada, ela não sabia que eu estava fazendo jejum. E ela falou: Deus está preocupado com o templo. Olha, você vê se não é de Deus, né? Deus está preocupado com o templo. O que é o templo? É o meu corpo, né? O templo do Espírito Santo. Falou assim: Deus está preocupado com o templo, e ele manda te dizer que Ele já recebeu aquilo que você fez. Eu não sei o que você está fazendo, irmão, mas eu sei que Deus já recebeu. Aí eu obedeci, né? Falei: melhor obedecer do que sacrificar. Falei amém. Aí fui lá, tomei um suco, né? E aí comecei a voltar aos poucos à alimentação normal. E aí, no dia seguinte, nessa época, o pastor Edinho estava morando comigo. Estava morando lá em casa, estava hospedando ele na minha casa. A Bíblia diz que alguns hospedaram anjos, né? Eu estava ali hospedando um anjo, o pastor Edinho. E ali, naquele dia, no dia seguinte dessa profecia que eu entreguei o jejum, no dia seguinte, eu desci a escada de manhã para ir trabalhar. Quando eu olhei, tinha um banquete assim em cima da mesa. Tinha pão doce, tinha pão salgado, tinha pão de queijo, tinha bisnaguinha, tinha um monte de coisa, suco, e tinha um bilhetinho assim, dizendo: come e bebe, porque longa é a sua jornada, a sua caminhada. Ele nem sabia que eu estava jejuando, ele nunca tinha feito isso antes disso, e nem depois ele fez mais, tá bem, irmão? Ele nunca mais fez isso. Então nós vemos que ali era realmente a mão de Deus sobre a minha vida ali, me mostrando que aquele jejum tinha sido recebido pelo Senhor e que era o tempo de parar. Então, irmãos, a gente não pode ser crente tão louco assim, bitolado, amém? Não pode ser crente bitolado. Se você vai fazer um jejum prolongado, irmão, você tem que ter certeza de que Deus, Ele te deu esse direcionamento. Então, em Deuteronômio, você não precisa abrir, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, falando de Moisés, diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. É um jejum sobrenatural. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E Elias também, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Ele ali estava
ali debaixo do pé de zimbro, e veio o anjo e aí deu o pão para ele, depois um pão ali na brasa, deu uma botija de água ali, o anjo, né, trouxe um alimento celestial, e aí o anjo falou isso que o pastor Edinho escreveu para mim, né, come e bebe porque longa é a sua jornada. E aí no versículo 8 ele diz assim: levantou-se pois e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então Elias, ele comeu ali um pouquinho de pão, tomou ali um pouco de água, e aquilo foi suficiente para ele caminhar durante 40 dias e 40 noites no deserto, sozinho, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, sem dúvida, o jejum deve fazer parte da nossa vida em Cristo, para nos tornarmos melhores cristãos, melhores homens e mulheres espirituais, melhores guerreiros, falando de batalha espiritual, melhores guerreiros que enfrentam as trevas, que não tem medo do adversário, não tem medo que possa fazer o mal, mas que vai para cima e batalha, a peleja do Senhor, porque entende que é chamado pelo Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, o jejum precisa ser uma prática, precisa ser um ato devocional do crente. E a espada corta aqui para mim também, porque às vezes a gente tem um período do primeiro amor, a gente jejua, né? A gente jejua muito, e aí depois vai passando o tempo, a gente vai ficando preguiçoso. Amém, irmão? A gente fala, jejuar, né? Ficar sem comer, né? O bifinho lá, que saliva até na boca, né? Então aí a gente acaba ficando preguiçoso, e nós como igreja, irmãos, precisamos desenvolver essa grande prática, o jejum como uma arma de guerra, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.